O que acontece na menopausa que leva as mulheres a terem tanta dificuldade de ganhar músculo, né? Nessa fase da nossa vida, acontecem basicamente duas coisas. O nosso corpo ele acaba diminuindo a produção de hormônios que faz o nosso músculo crescer. E, ao mesmo tempo, em paralelo que isso acontece, aumenta a velocidade com que a gente perde massa muscular. E simplesmente porque a gente está envelhecendo. Aí você imagina, os hormônios que fazem o nosso músculo crescer diminuem. E ao mesmo tempo, como a gente está envelhecendo, a gente tende a perder a massa muscular. Ou seja, uma coisa que já naturalmente acaba caindo com a idade é mais agravada pela queda dos hormônios. A soma dessas duas coisas gera alguns problemas. O que eu recebo mais assim de reclamação das mulheres é: eu fico muito flácida. Afinal de contas, o músculo que dá a sustentação, ele realmente, ele vai enxugando, ele vai ficando cada vez menor. Se eu fosse colocar aqui os 4 principais reclamações que eu escuto, seria isso. Número 1, flacidez. O número 2 seria as dores que a mulherada começa a sentir pelo corpo nessa faixa etária. Não é questão de, tô ficando velha, tá tudo doendo. Não é isso. É porque realmente o pouco músculo deixa o nosso corpo mais frágil, deixa o nosso corpo mais fraquinho. A gente começa a se comparar, né? De antes para agora. O de antes, que eu digo, é quando a gente tinha uma quantidade saudável de massa muscular, para agora que os nossos hormônios estão lá embaixo, que a nossa musculatura está ficando cada vez menor. E aí a gente começa a perceber que a gente cansa com mais facilidade nas nossas atividades do dia a dia, né? A terceira maior reclamação aí é o aumento do peso. O que acontece? Por que o peso aumenta durante a menopausa? A gente sofre de um desequilíbrio. A gente tem pouca massa magra. Os nossos hormônios lá que fazem o músculo crescer, eles têm a produção diminuída. Então a gente fica com um pouquinho músculo. Em consequência disso, a minha massa gorda, né, que é a quantidade de gordura, ela faz isso aqui, ela aumenta. Ela fica em maior quantidade quando a gente compara com a quantidade de massa muscular. A gente, por isso, ganha peso com mais facilidade. O fato da gente estar com uma quantidade pequena de músculo faz com que o nosso metabolismo ele fique mais lento. Então, por isso que na menopausa é tão comum a gente ter aquele ganho de barriguinha, aquele culote. E eu tô indo pro ponto número 4 agora. Nessa fase, começam a surgir as questões das doenças ósseas, né? Como, por exemplo, a osteoporose. Muitas mulheres começam a desenvolver questões articulares nessa faixa etária justamente pela baixa dessa produção hormonal aí que a gente acabou de comentar. Tudo isso tem a ver com a quantidade de músculo que a gente tem. Por isso que é tão importante focar em aumentar a quantidade de massa magra que a gente tem, principalmente nessa faixa etária de 40 anos, para a gente frear um processo que já é natural, um processo que já é do envelhecimento, né? E a gente consegue colocar estratégias aí para a gente conseguir frear os efeitos da menopausa.